Essa presidência solicita que todos os vereadores se levantem. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Essa presidência solicita ao novo vereador Milton Lanche que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Salmos 54. Davi roga a Deus que o salve dos seus inimigos. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração e inclina os teus ouvidos a palavras da minha boca. Obrigado. Essa presidência, podemos assentar, essa presidência solicita aos novos vereadores que registrem presença. Essa presidência nomeia o vereador Estevão Nogueira como secretário ad hoc. A presidência coloca em votação a ata do dia 23 de maio, uma sessão solene. Está em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, vai à votação a ata da sessão solene, dia 23 de maio. Meio do lanche. Está encerrada a votação. A ata foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora a sessão solene, a ata da sessão solene do dia 24 de maio. Está em discussão. Não havendo, ela vai à votação, a ata do dia 24 de maio. Painel aberto. Constância Félix. Está encerrada a votação. A ata foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora a ata do 6 de junho de 2018, uma sessão solene, está em discussão. Não havendo, vai à votação. Marcos Xavier. Está encerrada a votação. A ata do dia 6 de junho foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora, a ata do dia 10 de junho, sessão solene, ela vai à votação. Está encerrada a votação. A ata do dia 10/6 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora, a ata do dia 11/6, 11 de junho, uma sessão solene, ela está em discussão. Não havendo, vai à votação a ata da sessão solene do dia 11 de junho. Está encerrada a votação. A ata foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora a ata do dia 22 de junho, uma sessão solene, está em discussão. Não havendo, ela vai à votação e o painel está aberto. Cleiton Silva.
Está encerrada a votação. A ata do dia 22/6 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora a ata da sessão solene do dia 25/6. Está em discussão. Não havendo, vai à votação. E o painel está aberto. Newton Santos. Está encerrada a votação. A ata foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Essa presidência comunica à casa que serão enviados ofícios de condolências às seguintes famílias enlutadas. Relação de falecidos na semana do dia 28 de junho a 8 de julho de 2018. Abdias Luiz da Silva, Alvina Rita de Souza, Antônio da Silva, Antônio Jorge Giacomini, Aparecido Donizete de Almeida, Aparecido Faustino, Benedito Fagundes, Berchor Galdino da Silva, Conceição Salete Botardo, Daniel Bueno da Silva, Dorival de Assis Marinho, Elite Lencioni, Elza Gomes da Silva, Eusébio Rodrigues, Ilma Cândida de Souza Escol, João Quesada, João Roberto Gonçalves, José Antônio Cardoso da Silva, José Aparecido Rosada, José de Olivar Sodré, Leonildo Pereira, Luciano Arruda dos Santos, Luísa Castro Tiossi, Luzia Vieira de Freitas Pereira, Marcílio Riso, Márcio Aurélio Rodrigues, Maria Angelina Mioto, Maria Aparecida Camargo Filho, Maria Cândida Gomes, Maria Isabel Puz Modesto, Maria Laerte dos Santos Silva, Maria Luzia dos Santos Rodrigues, Orlando Filippini, Osmar Birger, Regina Nunes da Silva, Sebastião Amarente de Oliveira, Sidney César Buoro, Terezinha da Silva Santos, Tereza Nelly Pilon Basso, Vanderlei Pires, Wagner Elias, Valdemar Haberman Filho e Wilson Alves Milan. Obrigado, podemos assentar. Essa presidência solicita ao secretário ad hoc, vereador Estevão Nogueira, que proceda à leitura da matéria do expediente, iniciando com item 1, matérias recebidas do senhor prefeito municipal. Ofício 25/2018 da Secretaria de Urbanismo. Limeira, 10 de julho de 2018. Ao senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: resolução número 700 de 2017. Senhor presidente, em atendimento à resolução número 700 de 2017 da mesa diretora e considerando a obrigatoriedade da denominação de logradouros, ruas e avenidas por meio de lei promulgada pela Igreja Câmara Municipal de Limeira, em nosso município, dispomos das seguintes praças, ruas e estradas em nosso cadastro imobiliário que até a presente data não constam lei ou decreto de denominação. Reiteramos que a redação do projeto de lei de nomeação de praças devem constar o número de inscrição do cadastro municipal, em razão do cruzamento de informações dos sistemas digitais de cadastro e de georreferenciamento. Solicitamos a prioridade na aprovação dos prolongamentos e alargamento de ruas e avenidas já denominadas, que constam em nosso cadastro imobiliário e que necessitam de sua oficialização em lei municipal para emissão de documentos ao cartório de registro de imóveis. Seguem as listas em anexo, respeitosamente, Juliano Forte, diretor de licenciamento. A presidência recebe o seu ofício e informa os senhores vereadores que estará disponível na Secretaria da Câmara Municipal.
Ofício número 325 de 2018, gabinete do Prefeito Municipal de Limeira. Limeira, 3 de julho de 2018. Excelentíssimo José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Senhor presidente, venho à ilustre presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 81 do inciso 27 da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos, em virtude dos assuntos constantes dos requerimentos protocolados nesta Prefeitura Municipal, merecerem uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Protocolo da Prefeitura Municipal de Limeira, de número 31.136 de 2018, ofício 2.276 de 2018. Certa do entendimento e compreensão de Vossa Excelência, apresento nesse ensejo meus protestos em alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, chefe da Divisão do Legislativo. Mesa recebe esse ofício e informa os vereadores que estará disponível na secretaria. Senhor presidente, partiremos para as proposituras dos vereadores. Pois não. Projeto de lei número 141, 2018, perpetua e denomina o nome de senhor Benedito Francisco na rua projetada 1 do bairro Jardim Dom Oscar Romero, para denominar como prolongamento da rua Bruno Cortês, rua 5 do Jardim Celina, Propositura da vereadora Lucinês Aparecida Lubogo, vereadora do PR. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei número 142 de 2018, que perpetua o nome do Emerson Aparecido Francisco na rua projetada 30 do Jardim Residencial Belinho Meto, no município de Limeira. Propositura do vereador Jorge de Freitas. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei número 143 de 2018, que perpetua o nome do senhor José Marinho de Andrade na rua projetada 7 do Jardim Residencial Graminha 3, no município de Limeira, São Paulo. Propositura vereador Darcy Reis e Souza, PSD. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei número 144, 2018, altera a redação do artigo 1º, incisos 4 e 5, e do artigo 2º da lei número 1269, de 6 de setembro de 1971, que dispõe sobre as exigências que sociedades civis, associações e fundações precisam atender para serem declaradas de utilidade pública. Assinado pelo vereador Wagner Barbosa, PSB. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei número 145 de 2018, dispõe sobre parcerias na manutenção, reforma e ampliação dos centros comunitários. Vereador Helder Lúcio de Oliveira, Helder de Táxi. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei número 146 de 2018, dispõe sobre a revisão de cobrança por consumo de água e tratamento de esgoto em caso de vazamento interno não aparente. Propositura do vereador Helder Lúcio de Oliveira, Helder do Táxi. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de resolução número 27, 2018. Institui no âmbito da Câmara Municipal de Limeira a Semana de Artes, Cultura e História Emiliano Bernardo da Silva. Propositura do vereador Marcelo Rossi. Encaminhe-se às comissões competentes. Substitutivo número 34 ao projeto de lei complementar 15 de 2018. Acrescenta parágrafo 5º do artigo 3º-A da Lei Complementar 2060, de 11 de novembro de 1987, e suas alterações, e dá outras providências. Vereador José Roberto Bernardo. Encaminhe-se às comissões competentes.
Emenda modificativa número 159 ao projeto de lei número 133 de 2018. Modifica a ementa do projeto de lei número 133 de 2018, que dispõe sobre a reserva de percentual das vagas de emprego em obras públicas para inserção de menores aprendizes. Vereador Newton Santos, PRB. Encaminhe-se às comissões competentes. Senhor presidente, partiremos para os requerimentos dos vereadores. Só um minuto, a sessão está suspensa por um minuto. Está reaberta. Questão... Antes da questão de ordem do vereador Miro Lanche, só informando aos vereadores que deu um pequeno problema no servidor para a leitura dos requerimentos. Mais um pouquinho, estará à disposição dos senhores vereadores. Uma questão de ordem do vereador Miro Lanche. Presidente, gostaria que fosse lido o número, o nome e a propositura do requerimento. Precisa a anuência dos líderes. Marco Xavier. Sim, presidente. Helder. Sim, presidente. Toninho. Sim, presidente. Marcelo Rossi. Sim. A leitura conforme foi deliberado pelos líderes. Requerimento número 409/2018. Requer informações ao Poder Executivo sobre as minas d'água no município. Vereadora Constância Félix. É discussão. Quero discutir. A palavra, vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, esse requerimento 409, eu faço um requerimento pedindo, devido à importância da água para a vida, né, como um todo, e na preservação, sabemos que ela é essencial para tudo e o que está cada vez mais escassa no planeta. Por isso, gostaria de saber se, além das minas d'água já conhecidas, algumas até usadas pela população, existem outras, e como o poder público vem monitorando a qualidade dessas águas para a preservação dos recursos naturais. Nesse requerimento, eu faço as seguintes perguntas: que informe quantas minas d'água tem no município, que me informe onde estão localizadas as respectivas minas d'água, que informe se as águas das minas existentes passam por análise, se sim, de quanto em quanto tempo, e qual foi a última vez que foram feitas essas análises. Quando se fala em meio ambiente, a água é uma questão de sobrevivência mesmo. Então, eu fico muito preocupada com essa questão das minas. Quantas minas existem em Limeira? Será que tem feito alguma coisa? Ou elas estão lá, largadas? Porque eu lembro que na época que o Silvio foi prefeito, eu não lembro detalhes, mas eu lembro que ele dava, inclusive, um desconto no IPTU. Tinha algum projeto nesse sentido, exatamente, para aquelas pessoas que têm as minas lá próximo, poderem monitorar de uma certa forma, porque a pessoa que está ali próximo, ela sabe o que está acontecendo, se aconteceu algum problema, se está sujo. Então, tem que ter uma aproximação do poder público com essas minas. Elas estão, na maioria, todas elas, em lugares particulares. Então, eu realmente, é um assunto que eu venho pensando ultimamente. Nós estamos aí daqui a pouco com as chuvas, mas realmente é necessário que a gente tenha esse olhar com relação às minas d'água na nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Eu gostaria, senhor presidente. A palavra, vereador Helder. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, todos que nos ouvem pelo meio de comunicação, parabéns, vereadora Constância, pelo requerimento. Eu estive presente em algumas nascentes, algumas minas, lá no Ouro Branco, no Ouro Verde, estive na Santa Eulália, naquela região, e mais outros lugares. E disse aqui um dia, e volto a dizer, não achei que está sendo bem cuidada as nascentes. Eu não achei que está sendo bem cuidada. Então, eu já disse aqui e volto a dizer, o secretário de Meio Ambiente precisa cuidar melhor das nascentes, porque a água é uma das fontes da maior riqueza que nós temos. Então, tem que ser monitorada mesmo. Quando chegar isso daí, eu gostaria também, né? Claro que a gente vai analisar junto com você, gostaria de estar fazendo esse trabalho junto. E falei e volto a repetir,
O secretário do Meio Ambiente precisa um pouco deixar de ficar fazendo nome em cima de árvore e cuidar mais da nascente. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo, ao Executivo. Requerimento número 410, 2018. Requer informações ao Poder Executivo sobre o local de descartes de chapas de raio-x. Vereador Claudemir Vieira. Mir do Lanche. Em discussão. Desejo, presidente. Com a palavra, vereador Mir do Lanche. Nobre presidente, nobres pares, público que nos ouve pela rádio. A ideia desse requerimento é, infelizmente, a falta de conscientização da população que não sabe aonde descartar o raio-x. E a maior parte dos locais que fazem o exame já colhem ele, né, o raio-x, os laboratórios e também os hospitais, tanto o humanitário, Unimed, a Medical e a Santa Casa. Mas a ideia é que as UBS e os CFS também poderia ser um lugar de descarte que ficaria mais fácil para a população, até pelo meio ambiente. Essa é a ideia. Muito obrigado. Continue em discussão. Não havendo, ao Executivo. Requerimento número 411, 2018. Requer informações ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre os termos de fomento formados nos últimos 4 anos. Vereador Cleiton Silva, PSC. Em discussão. Não havendo, ao Executivo. Requerimento número 412, 2018. Requer informações ao Poder Executivo quanto ao cumprimento da Lei Municipal número 6.007, de 2018. Vereador Newton Santos, PRB. Em discussão. Com a palavra, vereador Newton Santos. Muito boa tarde, senhores vereadores, público que nos acompanha através da internet, através da rádio. Eu fiz esse requerimento porque já há cerca de 1 mês e meio está valendo a lei que permite a gratuidade de 10% dos assentos em todas as salas de cinemas para os idosos, isso de segunda a sexta-feira. Porque eu tenho andado visitando os shoppings de nossa cidade e não há uma divulgação. E por não haver essa divulgação, então o movimento é muito fraco, principalmente no shopping Nações, onde eu acho que a prefeitura poderia promover campanhas para que os idosos frequentassem os shoppings e também, junto com os seus familiares, netos, sobrinhos, enfim, participarem e, junto desta campanha, desta promoção, fazer com que o fomento de público nesses lugares aumentem, pois nós fizemos a lei com o intuito de ajudar a população idosa a promover um momento de lazer, um momento de diversão, mas a prefeitura também tem que nos ajudar para que esses nichos de pessoas sejam comunicados e, consequentemente, beneficiados por essa lei. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado a todos que me ouviram com atenção. Continue em discussão. Não havendo, ao Executivo. Requerimento número 413, 2018. Requer informações ao Poder Executivo acerca dos 2 aditivos ao contrato número 195/2014, firmado com a empresa Multiway Comércio e Representações Limitada. Vereador Wagner de Souza Rodrigues Costa, Vaguinho da Santa Luzia. Em discussão. Não havendo, ao Executivo. Requerimento número 414, 2018. Requer informações ao Poder Executivo sobre a farmácia de alto custo. Vereadora Lucinês Aparecida Bogo, Lubogo. Em discussão. Quero discutir. Com a palavra, vereadora Lubogo. Boa tarde, senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente e todos os ouvintes. Quando eu fiz esse requerimento, foi quando eu fiz juntamente com a moção de apelo e, como passaram os dias, a gente está lendo hoje esse requerimento.
Mas como já foi dito, né, que ele vai ser mudado de lugar, estão procurando outra casa, eu fico a pensar que até quando, que hoje, que amanheceu super frio, né, uma garagem aberta, aquele tamanho daquela garagem aberta, aquela espera dentro da garagem, e quando não cabe ali na garagem, foi montada uma tenda lá no fundo. Aí eu fico pensando nessas pessoas idosas, doentes, que vão lá e vai ficar ao relento, né? Porque é ao relento do vento, porque uma tenda não segura vento. Então, vamos esperar aí que seja breve essa nova casa. Só que esse requerimento eu fiz com a intenção de saber qual o valor do aluguel. Qual o valor do aluguel mensalmente? Qual o motivo da mudança? Tem várias perguntas aqui, mas que acho que vai ficar mais frisado aqui é o valor do aluguel que está sendo pago naquela casa. Então, aguardo a resposta do requerimento, senhor presidente. Muito obrigada. Continua a discussão. Eu quero. Vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares. Lubogo, vereadora. Você fez esse requerimento solicitando isso no dia da moção. Mas eu quero dizer que não mudou nada não, viu? Inclusive, hoje já veio uns vizinhos aqui falar comigo que eles estão querendo que coloque aquela plaquinha na frente, porque não está conseguindo sair com o carro, fica um monte de gente sentado lá. Inclusive, ele estava vendo para me ajudar, porque ele não está conseguindo, tem que pegar uma autorização na prefeitura para colocar essa plaquinha. E ele está com dificuldade. 2 vizinhos vieram hoje me procurar. Então, não mudou nada. Diz que está a mesma coisa. Eu não fui lá hoje, eu gostaria de ter ido, mas não fui lá hoje. Infelizmente, Lu, esse assunto vai vir à tona por muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Assim como o Jardim Vanessa, que já vai fazer 2 aniversários daqui a pouco, e prometeu que ia colocar lá os deficientes, e até hoje, ligaram essa semana, que está do mesmo jeito também lá. Então, eu acho que vai acontecer, infelizmente, vai acontecer a mesma coisa com o ARI. Vão continuar ali, não vão levar lá para o postão, né? Já disse que não vai levar para o postão, mas vai deixar ali até achar a casa. Então, infelizmente, Lu, nós vamos ter que tocar nesse assunto por muito tempo ainda. Eu gostaria que fosse diferente, mas pelo histórico que a gente já está vendo desde 1 ano e meio, pelo histórico das coisas muito paradas, travadas, engessadas, eu acredito que a gente vai ainda ficar um bom tempo ainda. Você quer usar a palavra? Muito obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Eu quero discutir, Com a presidente. palavra, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, quem nos acompanha. Foi esse questionamento que eu fiz, vereadora Constância e vereadora Lubogo, na quinta-feira. Que falar que vai ter uma solução não é solucionar o problema. Quando que vamos ter uma solução? Porque foi o que eu falei, na minha opinião, eu não gostaria nem que o meu bichinho de estimação fosse tratado dessa forma. Aliás, o meu bichinho de estimação não fica ao relento. O meu bichinho de estimação não fica ao relento. E o prefeito está tratando o munícipe pior como a gente trata o nosso bichinho de estimação. Então que essa solução venha logo. Já falou que vai mudar de casa, eu acho que não é difícil procurar. Tem que ter um pouquinho de boa vontade da administração. Que procure, que ache logo essa solução. Porque se a gente for esperar a resposta do seu requerimento, vereadora Lubogo, é 15 dias, aí pede para prorrogar mais 15, quer dizer, mais 30 dias que vão ficar lá. Já dou uma parte já para a vereadora. Foi esse meu questionamento. Se vai resolver, resolve. Se não tem tempo, você acha que vai demorar um pouco, volta para a policlínica. Gente, resolve o problema por enquanto. Hoje de manhã eu saí de casa, estava chuviscando. Pode chover, o tempo está fechado. Como é que vai ficar aquele, principalmente os idosos, porque lá tem mais idosos. Como vai ficar? Uma parte para a vereadora Constância. Senhor presidente, obrigada, vereador Cleito. É só um questionamento. Cedo uma pessoa ligou que tinha pedreiro batendo lá.
né? E agora, o meu assessor acabou de passar aqui, dizer para mim que uma outra pessoa ligou, que acredita que tenha gente batendo lá dentro, parece que estão querendo cobrir aquela parte de cima, aquela parte lá do fundo onde está a tenda. Eu espero que não seja verdade, né? A gente vai verificar, mas eu espero que não seja. É que 2 pessoas ligaram, então por isso que eu estou falando. Eu espero que não seja verdade. Muito obrigada. Se está reformando, aí indiferente de estar reformando ou não sei, daí pode ser o dono do imóvel, não sei. O prefeito falou que não vai ficar lá. O prefeito diz que aquela casa é inadequada para ficar lá. Ele mesmo já teve esse pensamento. Mas agora, quando que vai ter a solução? Falei isso quinta-feira passada. Quando? Precisa de uma solução urgente. E o mínimo que eu acho que tem que ter de interesse, volte para a policlínica, ache a casa adequada, mas daí ache a casa adequada, vê se realmente é adequada, com acessibilidade, com banheiro disponível, onde dá para instalar bebedouros, onde dá para ficar todo mundo no lugar coberto, e aí sim muda-se de novo. Porque do jeito que está, ainda bem que nós estamos... Ainda bem não, estamos no inverno, o frio vai vir intenso agora no inverno. E o duro se nós estivéssemos na época de chuva, senhor presidente. Eu queria ver o que ia acontecer com a população. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo executivo. Requerimento número 415/2018. Requer informações ao Poder Executivo sobre a praça localizada na Avenida Frei João das Mercês, no Parque Nossa Senhora das Dores, primeira etapa. Vereadora Lucinês Aparecida Boglo Bogo. Em discussão. Não havendo executivo. Requerimento número 416/2018. Requer informações ao Poder Executivo sobre o acesso ao supermercado Pague Menos pela rua Olímpia Stauber Greve, Jardim Alto da Graminha. Vereador Marco Xavier, PSB. Em discussão. Não havendo executivo. Requerimento número 417, ano 2018. Requer informações do Poder Executivo sobre os recursos municipais destinados às entidades assistenciais. Vereador Marco Xavier. Em discussão. Não havendo executivo. Requerimento número 418/2018. Requer informações sobre o Programa de Atendimento Domiciliar, PAD. Vereador José Roberto Bernardo. A sessão está suspensa por 1 minuto. A sessão está reaberta. Na ausência do vice-presidente, do primeiro secretário, do segundo secretário, esse requerimento fica por hora adiado. Próximo requerimento. Requerimento número 419/2018. Requer informações sobre a contratação de psiquiatras na saúde mental. Vereadora Érica Tanque, e eu assino para poder prosseguir, vereador. Em discussão. Não havendo executivo. Requerimento número 421/2018. Requer informações ao Poder Executivo sobre os postos de saúde e os CSFs, Centro de Saúde da Família no município. Vereadora Constância Félix. Em discussão. Não havendo executivo. Requerimento número 422/2018. Requer informações ao Poder Executivo sobre a capacitação dos motoristas de ônibus no município. Vereadora Constância Félix. Em discussão. Quero discutir, senhor presidente. A palavra, vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, eu fiz esse requerimento eu estou muito preocupada com a questão dos ônibus, inclusive com relação a horários, principalmente aqui de Nossa Senhora das Dores, o pessoal tem me procurado. Está tendo algumas reclamações de motoristas que conduzem aqui os ônibus da nossa cidade. Está correndo muito, e, enfim, não seria o caso, mas eu não sei se esses motoristas estão sendo monitorados, se tem alguém realmente que tenha competência, porque está me parecendo um pouco largado essa questão dos motoristas. Inclusive, teve uma pessoa que se machucou, e eu vou levar ela com certeza para alguma comissão, e ela se machucou no ônibus, e por imprudência do motorista. E ela está tendo alguns problemas até para o afastamento dela. Ela caiu, na hora que ela foi descer do ônibus, ele saiu e ela caiu. Bom, já chega, né? As dificuldades diárias que a população tem, e agora com esses ônibus sucateados, quebrados, não tem onde
segurar, porque tem aquele apoio, tem ônibus que estão sem esse apoio. Então, muitos problemas estão acontecendo que a gente não está dando a devida atenção. Por esse motivo, solicitei essas informações a fim de saber se existe a exigência e a disponibilidade de capacitação para os motoristas do transporte público de Limeira. Se não existe ou não está sendo feito, está na hora de alguém pensar a esse respeito. Antes que alguém fale que isso não é obrigação do município, enfim, não seria se estivesse realmente na mão da empresa, mas como não está, é responsabilidade sim que o município acompanhe isso. Muito obrigada, senhor presidente, seria isso. Continua a discussão. Eu quero discutir, presidente. Antes de Vossa Excelência, só dizer à vereadora Constância Félix. Vereadora, escute só o requerimento que a senhora fez. Requer informações do Poder Executivo sobre a capacitação dos motoristas de ônibus no município. Requer ao plenário, nos termos regimentais, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito, para que envie a esta Casa de Leis, em especial a essa vereadora, as informações de decisão a saber. Que informe-se a exigência de capacitação profissional aos motoristas de ônibus do município. Se sim, em quanto tempo é realizado e qual foi a última capacitação. Agora eu pergunto para a senhora, ônibus de transporte escolar, transporte da aviação limeirense, isso é transporte de empresas, porque a senhora não fala aqui, eu estou dizendo, só estou comentando, que depois vai vir uma resposta para a senhora, acho que faltou alguma coisa falar do transporte coletivo aqui da cidade de Limeira. E a senhora em nenhum momento fala do transporte coletivo. Vereador. Muito bom, muito obrigada, senhor presidente. Vou refazer o requerimento, mas isso é para ver como é difícil quando a gente erra aqui. Nós somos chamados aqui em público porque houve um probleminha. Não, mas eu não estou chamando, vereadora. Agora, eu estou só comentando. Agora nós vamos começar a trazer os requerimentos respondidos também, para realmente, não foi intencional, mas eu agradeço, presidente. Não foi essa a intenção. Se a senhora acha que foi, fica... Eu não achei, não disse isso. Eu só estou dizendo que tem o requerimento, vai vir uma resposta e que a senhora pode... Só isso. Não, eu vou complementá-lo. Muito obrigada pela informação. Continua em discussão. Eu quero discutir, presidente. Em cima desse requerimento do transporte, do ônibus e transporte geral. Tá bom. Pelo que eu entendi, principalmente na fala da vereadora, aí como está genérico, então eu posso discutir. Genérico. Podia falar de ônibus escolar, podia falar de ônibus da Limeirense, mas pela discussão que a vereadora falou, eu acho que é da Limeirense. Eu acho que na fala dela também já teve um tanto quanto da resposta, senhor presidente. Infelizmente, vereadora Constância, os ônibus que estão circulando hoje não estão adequados à lei, que se eu não me engano é de 7 anos. São quantos anos, vereador Helder? 10 anos? Tudo bem, não tem. A maioria já passou dos 10 anos de uso. A maioria já passou. Se nós formos pegar aqui o ano de 2017 inteiro, não foram cumpridas várias leis. Várias leis, inclusive 2018. Por exemplo, eu lembro aqui que já foi discutido nessa casa, inclusive na gestão passada, sobre a criação de mais pontos de ônibus coberto. Foi feito algum em 2017? Foi feito algum em 2018? Então, quer dizer, não está sendo cumprido um monte de coisa. Agora, a capacitação do motorista, ele primeiro precisa ter ferramenta boa na mão, que o governo está pagando, porque ele assumiu a intervenção, está pagando, e foi falado no jornal e na rádio, o interventor falou que 90% ou mais da frota está sendo pago pelo governo. O governo está pagando para depois devolver o leasing, o financiamento, seja lá o que for, na mão do empresário bonitinho. Bonitinho. Sendo que não seria interessante a gente pagar o leasing, pagar alguma coisa de um ônibus que for nosso? Vereador, eu não vou dar a parte porque o tempo hoje é curto, é 3 minutos. Então, fica esse o meu questionamento. Os ônibus já não estão, perante a lei do nosso município, eles não poderiam nem andar. Nem andar. E aí falta material para esse motorista. A gente vê ônibus quebrando, a gente vê as coisas acontecendo e quem que vai fiscalizar isso? Nós temos que fiscalizar isso. A senhora já tem aí uma CPI aberta. Se não tem nada de errado, assinamos a CPI e vamos investigar isso daí. Se não tem problema nenhum, vamos investigar. Esse é o nosso papel como fiscalizador.
Nós temos que fiscalizar agora. Entendi o requerimento da senhora e acredito, se a senhora pedir até para o jurídico, se a senhora não pode consertá-lo verbalmente, vereadora. Eu acho que a senhora pode verbalmente pedir a correção para o presidente para que possa ser corrigido, se for coletivo ou se for os ônibus de escolar, não sei. Eu entendi pela fala da senhora que é os ônibus coletivos, da Limeirense. Mas no meu é só isso, que os ônibus hoje estão precários. Já estão com mais de 10 anos de uso e eu acho que a prefeitura, como está sob intervenção, teria que solucionar esse problema. Porque não dá mais para a população andar em ônibus velho, precário, que alguns não descem nem a rampa de acessibilidade. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Helder Eutaquis, para falar a respeito de transporte, não de coletivo. O requerimento não é transporte coletivo. Presidente, desculpa, não entendi, por favor. Requerimento não é do transporte coletivo de Limeira, é do transporte de Limeira. O transporte coletivo não é transporte? Ela não está perguntando a respeito do transporte coletivo, está pedindo transporte de Limeira, de ônibus. Você quer pedir uma parte? Eu quero, me dá uma parte, por favor. Bom, eu vou fazer realmente isso que o senhor disse. Gostaria, vereadora, mas gostaria eu vou de sinceridade. dizer que... Gostaria que a senhora fizesse um requerimento, Eu vou fazer. Transporte coletivo da cidade de Limeira. Não precisa nem colocar a versão Suspensão por 1 minuto da sessão, por favor. A sessão está suspensa por 1 minuto a pedido da vereadora Constância Félix. Aberta. Com o tempo, o vereador Helder Eutaquis. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, público que se encontra, a senhora tinha pedido a parte, a senhora quer continuar com a parte? Eu quero, gostaria. Muito obrigada, vereador Helder. Requer informações ao Poder Executivo sobre capacitação dos motoristas de ônibus no município. Então, agora eu vou falar direitinho. É a da aviação limeirense que eu estou falando. Outra coisa, já aproveitando, também lá a própria rodoviária, o centro ali onde passa o terminal, a gente também precisa dar uma olhada ali, que está tendo muito problema, inclusive vereadora, com assalto essa semana. Tá bom, mas vamos vereador, voltar no ônibus. Vamos discutir a respeito do transporte. Então, vamos falar do ônibus, então. Então, o ônibus está péssimo. O ônibus está péssimo. Nós precisamos realmente acompanhar isso mais de perto e a gente precisa assinar a CPI do transporte. Até quando nós vamos ficar assim? Até quando nós vamos ficar desse jeito, senhor presidente? Todo mundo reclamando em todos os gabinetes, a gente vem aqui, fala e as coisas não estão acontecendo. Nem o que é pra gente, nesse caso, a gente deveria realmente assinar essa CPI, aí não tinha problema nenhum, a gente sabia. A caixa preta e não conseguiu abrir, quem sabe a gente consegue abrir essa caixa preta? Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Em cima do seu requerimento que você estava dizendo, do motorista de ônibus, tenho um requerimento a respeito desse daí, se você quiser compartilhar com ele também depois, que fala do estado dos ônibus, do estado do motorista do ônibus, é isso que está falando aqui, senhor presidente, motorista e de ônibus, e também sobre a intervenção que também fala que é dos motoristas de ônibus. Então, só para contribuir para você, esse requerimento vai ser lido mais daqui uns dias, e aí a gente discute nele lá mais à frente. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Eu gostaria de discutir. Com a palavra, vereador Leomanda Jeová Rafá. Vereador, só a respeito de ônibus e transporte, não é de transporte coletivo. Sim, senhor presidente. Motoristas têm que fazer capacitação, ou se eles têm capacitação, mas o que foi tratado, todo mundo falou, foi sobre, ou se falou sobre o estado de ônibus. Então eu também não consigo entender. Espero então até o requerimento do vereador Helder, que está pedindo mais coisas, lembrando que se existe CPI para ser aberto, tem que ter o número de assinatura. Se não tem, cada um cuida do seu mandato, como foi falado para mim esses dias. Eu cuido do meu mandato, sei o que está sendo feito, não estou aqui para ficar reclamando. Se tiver que abrir uma CPI, eu acho que a CPI tem que abrir desde quando foi feito o contrato original dos ônibus, onde se fez muitas coisas, ou se deixou muitas coisas para a aviação, e hoje nós estamos pagando o preço, e o preço está caro,
porque se tivesse certinho no contrato que tinha que ter feito os abrigos certinho para poder ser efetivado, nós teríamos feito hoje. Mas fez-se um contrato de qualquer jeito e nós estamos pagando o preço, e agora fica gritando. Tem que fazer. Obrigado, senhor presidente, só isso. Vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, nobres pares, o público que nos acompanha, na verdade eu gostaria, inclusive, de falar sobre a responsabilidade do vereador, presidente, e quando vai fazer um requerimento, quando vai fazer uma moção, para não haver distorções de entendimento, né? Inclusive, eu me reporto aí que na semana passada nós tivemos que apreciar uma moção aqui que estava diferente, objetos diferentes, não tinha qualificação. E aí a imprensa que está observando a nossa fala aqui, ela descontextualiza e divulga de forma errônea, né? Mas é isso aí, presidente. Só para colocar que a responsabilidade do vereador tem que fazer documento correto. Continue a discussão. Não havendo executivo. Requerimento número 423 de 2018. Requer informações ao Poder Executivo sobre a área verde em frente à Rua Geraldo Toledo Martins, Graminha 2. Vereador Helder Lúcio de Oliveira, Helder do Táxi. Em discussão. Não havendo executivo. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, vereador Toninho. Questão de ordem, senhor presidente. Eu solicito a retirada do próximo requerimento, tendo em vista que ele é de minha autoria, e houve uma falha na elaboração desse documento, onde eu peço informações ao Poder Executivo sobre como como está o andamento com relação à TV Cultura, ao retorno da TV Cultura, e no caso houve uma falha, eu falo de digital e na realidade analógica, então peço a retirada desse requerimento. Na verdade, vereador, que sua assessoria já havia solicitado a retirada desse requerimento e nem está presente aqui. Certo. Próximo requerimento. Requerimento número 425/2018. Requer informações do Poder Executivo sobre como é feito o registro de pessoas sepultadas nos cemitérios municipais de Limeira. Vereador Antônio Franco de Moraes. Em discussão. Eu quero discutir, senhor Com presidente. a palavra, vereador Toninho Franco. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu recebi pedidos de munícipe com relação a esse caso, para poder dar informação. Aí fizemos um requerimento de como são realizados e organizados os registros referentes a pessoas sepultadas no cemitério do município de Limeira, como são feitas as vendas dos jazigos e quais são os documentos que comprovam a venda dos mesmos. E existe um registro que demonstre quantos são os casos ocorridos de pessoas que foram sepultadas por engano de jazigos errados em Limeira. Não é a primeira vez que eu recebo essa reclamação, esse pedido de munícipes, porque já ocorreu de ser sepultado pessoas em jazigos que existem proprietários. E os proprietários depois não podem fazer o sepultamento de seus entes porque houve o sepultamento de outra pessoa. Então está ocorrendo esse problema, já anos anteriores também já ocorreu. Então faço esse requerimento perguntando como que é o procedimento dos registros e tudo, para evitar que outros problemas como esse aconteçam e para que eu possa dar a informação à pessoa que me fez a pergunta. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão. Gostaria, senhor presidente. Com a palavra, vereador Helder. Senhor presidente, amigos vereadores, Toninho, se você quiser a resposta chegou hoje daquela moção que eu fiz, fazendo todas essas perguntas que você está citando aí. Se você quiser passar no gabinete, está lá, já chegou todas essas mesmas respostas aí, já está lá que o secretário nos respondeu, ok? Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo executivo. Requerimento número 426/2018. Requer informações ao Poder Executivo sobre a Escola Municipal MEF, professor José Roberto Braz. Vereador Helder Lúcio de Oliveira, Helder do Táxi. Em discussão. Não havendo executivo. Requerimento número 427/2018. Requer informações ao Poder Executivo sobre a farmácia de alto custo, Ari Limeira. Vereadora Constância Félix. Em discussão. Senhor presidente. A palavra, vereadora Constância Félix. Desculpa. Senhor presidente, nobres pares. O requerimento anterior
eu até entendo o que o senhor falou. Só que o senhor exigiu que todo mundo, inclusive o Lemão, falasse sobre o assunto. E depois o nobre vereador falou nada a ver com o assunto. Então, eu só gostaria de chamar para esse fato que me chamou a atenção. Inclusive o Lemão, o senhor não deixou falar, e nem o próprio Mir, o Helder, né? E depois um outro vereador, o Estevão, pegou a palavra e não falou sobre o assunto. Só que gostaria de colocar isso para o senhor. Com relação ao requerimento 427, requer informações do Poder Executivo sobre farmácias de alto custo, ARI. Eu peço, através desse requerimento, cópia do alvará de bombeiro, cópia do laudo técnico de avaliação da vigilância sanitária, cópia do contrato de locação do imóvel. Eu estou muito curiosa para essa resposta aqui, muito curiosa. Eu não quero pensar que o bombeiro autorizou 300 pessoas por dia lá no ARI, lá naquele relento, na porta dos vizinhos, pedindo água para os vizinhos no começo, todo mundo na rua. Eu não acredito que a vigilância sanitária tenha feito isso também. Então eu gostaria realmente de ter esses documentos para a gente começar a falar sobre isso. Eu duvido, vou falar bem baixinho, porque tem vereador falando que eu estou gritando. Bem baixinho eu vou falar, bem baixinho. Será que tem? Teremos que rever. Se tem de bombeiro, realmente é preocupante. Temos que levar para o Estado para ver se realmente o que está acontecendo no bombeiro de Limeira. Vigilância sanitária é a mesma coisa. Então nós não estamos brincando aqui, vereadora Lubogo, vereador Cleito, nós não estamos brincando. O assunto é sério. Defender o indefensável está difícil. Está difícil. A gente até quer falar baixinho, sabe? Mas a gente fala alto porque às vezes não está ouvindo. Quem sabe a gente falando alto, algum vereador consegue falar para o prefeito que está na hora, está na hora. Ou melhor, passou da hora. Passou da hora. O ARI tem que sair dali de um jeito ou de outro. Ou então fala, eu sou um tremendo incompetente, não consigo, vai ficar aí mesmo e acabou. Agora, ficar falando que vai tirar, que vai tirar, que vai tirar, e acontecer igual está acontecendo em muitos lugares, Xavier, então, aí já é demais, né? Aí nem a população merece, nem esses vereadores merecem estar aqui. A gente se preocupa tanto com o nosso voto, tudo que o prefeito manda, a gente analisa. Tudo que... Pode perceber, o meu voto é sempre sim, eu não estou contra o prefeito. Eu só não quero que ele esteja contra a população mais carente, só isso. É simples. É simples, muito simples. E o que a gente está vendo é um descaso com as pessoas mais necessitadas, vamos falar baixinho, é um descaso com os idosos, com as pessoas que sofrem lá na periferia, que falta atendimento. Exames aí, nós vamos ver como é que estão esses exames, a questão da saúde. Gente, não vamos brincar com a saúde da população. Ninguém pensa que, aí pega lá, às vezes a pessoa fala para ele, a senhora foi lá pegar o remédio? Eu fui porque eu não posso comprar, e lá é de graça. Fala, não é de graça não, bem. A senhora já está pagando com os impostos, não tem nada de graça aqui não. É obrigação do poder público dar assistência às pessoas menos favorecidas. Não somente, todos. É uma cidade com 310 mil habitantes. Não com 10 mil habitantes. Não só para os cargos comissionados. Atenção só para o cargo comissionado? Só as pessoas amigas que estão do lado? Então vamos voltar ao requerimento. Eu quero saber dessa documentação. E quando ela chegar, se eu tiver equivocado, eu vou pegar esse microfone e vou pedir, ó, realmente está aqui, eu realmente pensei errado. Achei que não tinha, mas tem. Mas vamos aguardar. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Quero discutir. Palavra vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, por presente, parabéns, vereadora Constância, pelo seu requerimento sobre essa documentação, se realmente está em ordem, se foi feito realmente a questão do bombeiro, a questão da vigilância sanitária e todos os detalhes importantes para que aquele local pudesse receber o ARI.
Então, o vereador, ele tem que sim que fazer o requerimento, ele tem que sim fiscalizar, ele não tem que se preocupar se ele cometer um erro técnico no endereço, vereadora Lu, e só ali está faltando o nome, nós não temos que se preocupar com isso, não. O vereador tem que fiscalizar. Nós temos que fiscalizar porque uma questão, nós estamos discutindo aqui, falando sobre um erro técnico, tem que tomar cuidado sobre isso, e o mais importante que é ver se tem as condições do local onde a população vai ser atendida, vai ser recebida, os banheiros, a estrutura, a decência, a qualidade. Isso não está sendo discutido. A população precisa, sim, ser respeitada e ter um bom atendimento, ter a documentação. Nós, como vereador, nós temos que fazer isso. É obrigação dos vereadores. Nós fomos eleitos para isso, não para defender um requerimento que está com uma letra errada, um erro técnico. Sim, a causa. Nós não éramos nem para estar discutindo esse requerimento. Nós não era para ter ficado no posto de saúde, não era para ter saído. Ali era para ter ficado. Depois que achasse o local, era para ter mudado. Nós estamos perdendo tempo discutindo coisas que não tem necessidade por uma falha. Errou, tá bom, vamos voltar, vamos colocar lá. Já faz um mês, a população está lá, está desesperada, gastando ônibus, tendo despesa, passando problemas, dificuldade, a pessoa até com problema psicológico, de doença. Nós temos que começar, vereadores, a tratar os assuntos com maior clareza, que isso possa ser realmente um órgão fiscalizador que possa cobrar o executivo em prol da população de Limeira. A população elegeu, todos nós somos representantes da população, todos os partidos independentes, nós não temos que olhar partido, nós temos que olhar, sim, a cidade de Limeira. O povo está clamando, está pedindo, e nós temos sim a responsabilidade de fazer o requerimento, fazer moção, nós temos a obrigação de fazer, e aqueles que não fazem, estão deixando de cumprir com aqueles que pedem. Nós temos como vereador, usar essa prerrogativa, todos os 21 vereadores, nós temos que ter essa consciência, nós temos que cobrar, nós temos que pedir, para o bem de quem? Da população de Limeira. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo executivo. Requerimento número 428/2018. Requer informações do Poder Executivo sobre os valores gastos com propaganda para mudança da farmácia de alto custo. Vereador Marco Xavier. Em discussão. Eu quero, presidente. A palavra, vereador Marco Xavier. Presidente, vereadores, vereadoras, por presente, população que nos acompanha de casa através dos meios de comunicação. Eu fiz esse requerimento, presidente, preocupado com as finanças do nosso executivo e saber quanto que eles gastaram em propaganda para alteração do local que era da farmácia, que era na policlínica. Tinha toda uma estrutura lá, tinha cadeiras, atendimento, um espaço adequado, vasto linha de ônibus, local para estacionamento, enfim. Nós, como vereadores, não tínhamos reclamações de que ali era um lugar difícil, um lugar insalubre, ou qualquer outra informação nesse sentido. Eu acho que nenhum vereador aqui tem essa reclamação. Então a prefeitura decidiu que deveria se trocar o lugar. Desde já eu quero pedir desculpa, presidente, porque no meu requerimento aqui, a minha assessoria coloca o endereço aqui, ó, Rua João Machado Gomes Júnior, mas não coloca o número. O meu requerimento também está incompleto. Deveria colocar um número que pode ser que eles não respondam, porque não vai saber onde que é o prédio, onde que é o local, o número não está constando aqui, o bairro não está constando. Então eu vou alertar a minha assessoria para que faça o requerimento mais detalhado. Se o senhor acha... Desculpa, se o senhor acha que isso aí é interessante, a próxima vez pede para a assessoria caprichar no requerimento. Pode deixar, presidente. Certo? É assim mesmo, o senhor está alertando para a gente. Exatamente. Aqui, e a gente tem que pedir para a assessoria aqui, porque não há necessidade, já foi feito o documento, seu número, vereador Wagner. Se caso a prefeitura achar que deve
colocar o número, pode mandar de volta, eu repito novamente o requerimento, não tem problema nenhum. Isso. Entendeu? É assim que deve ser feito. Mas eu acredito que vai ter um bom senso ali das pessoas em saber que a farmácia de alto custo, que nós estamos dizendo, é aquela que estava na policlínica, que foi para um imóvel novo, que não tem toda a adequação que deveria ter. E nós lembramos que Limeira recentemente até assinou um TAC, né, para que os prédios públicos nós sofressem as adequações, acessibilidade, tudo. Tem que tomar todo um cuidado específico, vereador Wagner, para que depois a gente não tenha que gastar novamente para fazer as modificações. É importante ressaltar isso. Mas nesse requerimento, apenas eu gostaria de saber os gastos com a propaganda para a mudança, né? Avisar a população que teve a mudança da farmácia de alto custo. Muito obrigado, presidente. De nada. Continua em discussão. Não havendo executivo. Requerimento número 429/2018 requer informações ao Poder Executivo sobre famílias em situação de rua no município de Limeira. Vereador Helder Lúcio de Oliveira, Helder do Táxi. Em discussão. Não havendo executivo. Requerimento número 430/2018 requer informações ao Poder Executivo quanto aos serviços prestados pela Hora Parque Área Azul. Vereador Newton Santos e vereador Estevão Nogueira. Em discussão. Senhor presidente, só uma coisinha que eu gostaria de comentar. No requerimento anterior, o senhor perguntou quem queria... Eu não deu tempo nem de eu ligar o meu microfone. Infelizmente, era uma coisa que eu gostaria de falar. Desculpa, vereador. Aí, se o senhor puder, de repente, dar um tempinho a mais, porque Não, a gente vereador, demora a ligar o microfone. A gente já está no 430. Demora está em discussão. A ligar, entendeu? Então, se o senhor falasse um pouquinho mais devagar para dar essa oportunidade, era um assunto sério. É só prestar atenção, né, vereador? Está em discussão o requerimento 430. Não havendo quem queira discutir, ao executivo. Requerimento número 431/2018 requer informações ao Poder Executivo sobre o sistema de bilhetagem do transporte público municipal. Vereadora Constância Félix. Em discussão. Não havendo ao executivo. Requerimento número 432/2018 requer informações ao Poder Executivo para que seja solicitado junto à Artesp estudo para implantação de radar com barreira no quilômetro 134 da Via Anhanguera, trecho de Limeira. Vereadora doutora Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa e Estevão Nogueira. Em discussão. Não havendo ao executivo. Requerimento número 433 de 2018 requer informações ao Poder Executivo sobre o trabalho realizado pelos coletores de lixo no município de Limeira. Vereador Wagner Barbosa. Em discussão. Não havendo executivo. Requerimento número 435/2018 requer informações ao Poder Executivo sobre os contratos para publicidade. Vereador Cleiton Silva. Em discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, esse requerimento eu refiz ele por causa que eu já tinha feito um requerimento e o senhor prefeito não respondeu ao meu requerimento. E olha, vereador Marco Xavier, vereadora Constância, meu requerimento estava em ordem. Quem não respondeu foi o prefeito. Aliás, ele respondeu sim. Respondeu assim, ó. Os valores investidos por veículos de comunicação seguem um padrão estimulado de acordo com características próprias de cada campanha. Portanto, a escolha do veículo e meio dependerá do planejamento e a abrangência a qual essa necessita para que seja efetiva. Nesse caso, a resposta se mostra prejudicada, visto que, dependendo das peculiaridades de cada campanha possível, será executado o investimento por veículo nessa perspectiva técnica. Eu não perguntei quais eram as campanhas, eu perguntei o quanto ele gastou. Era só ele falar quanto ele gastou. Desculpa. Na campanha, em cada campanha, agora não falou. Aí vem com uma resposta dessa evasiva,
eu sou obrigado a refazer o requerimento, lembrando que, deixa eu achar aqui, lembrando que, a persistência no envio de informação fora do contexto requerido poderá configurar em conduta ilícita do agente público responsável pela mesma, conforme prescrito no artigo 32, caput, e inciso 1 da Lei 12.527/11, in verbis. Artigo 32. Constitui condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar. 1. Recusar-se a fornecer informações requeridas nos termos desta lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Quer dizer, está errado. E aí eu fiz a CPI da publicidade, o qual, se algum vereador que quer fiscalizar, estiver junto comigo, que está para contribuir, vamos contribuir nessa fiscalização. Visto que até o prefeito, há 2 semanas atrás, foi em uma emissora de rádio, e ele disse, vereadores, se faltar meia resposta, que abra a CPI. Não está faltando meia, está faltando uma resposta inteira. Está faltando uma resposta inteira. E o prefeito disse, se faltar meia resposta, que abra a CPI. Está faltando uma resposta inteira. Então, o mínimo que nós teríamos que fazer era abrir essa CPI. Para contribuir com a população, como nós sempre fazemos aqui. Eu sempre ouço vereadores falar, para contribuir, vamos fiscalizar, que é o nosso papel. Vamos fazer isso. Porque não está faltando meia resposta, está faltando uma. Então nós estamos autorizados pelo prefeito a abrir essa CPI. Ele falou numa emissora de rádio, vereadores. Se quiser eu tenho a gravação, depois eu passo para vocês. Meia resposta, ele disse. E abra a CPI que quiser, ele falou ainda, viu, vereadora Constância? Abra a CPI que quiser, se tiver meia resposta. E aí eu faço o pedido, senhor presidente, nós estamos sendo aqui hoje, de uma forma clássica, vamos dizer assim, advertidos por alguns erros. O senhor, como presidente da casa, poderia advertir também o executivo a nos responder com o mínimo de coerência. Com o mínimo de coerência que os vereadores pedem, que eu lembro que o senhor vereador, e aí eu falo das minhas palavras, as palavras do doutor Marcelo, estimo muito o senhor, pela bravura que o senhor tinha na legislatura passada, de falar do executivo, que não respondia os seus requerimentos. Continua da mesma forma. Continua respondendo de forma evasiva. Eu queria que o senhor também desse puxãozinho de orelha, como está dando a gente algum erro aqui, erro ali, que responda os requerimentos, conforme os vereadores perguntam, não conforme eles querem. Não conforme, porque tudo bem, se há erro, até concordo, mas o meu não tinha erro algum. E eles responderam da forma que eles quiseram. Foi por isso que eu abri a CPI. Está aberto, se algum vereador quiser assinar, está lá no meu gabinete, é só me procurar para nós contribuirmos com a população. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Quero discutir. A palavra, vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, parabéns, vereador Cleito, pelo requerimento. Mas eu só gostaria de falar alguma coisinha rápida, rapidinho. Em 2017, foi gasto R$ 2.047.901,40. Em 2018, R$ 1.306.421,60. Total, R$ 3.353.511,67. Estou falando do requerimento sobre propaganda, inclusive o requerimento que o Cleiton trouxe a essa casa. E devo dizer que fiquei muito preocupada com essas informações. É muito bom, vereador Cleiton, esse questionamento, para que possamos ver mais a fundo onde está sendo gasto o dinheiro público. Dinheiro este vindo da população,
de pessoas que lutam com suas vidas para pagar seus impostos, pessoas que passam dificuldades e que simplesmente nosso prefeito resolve dispor de uma quantia exorbitante nessa publicidade. Quero deixar claro que não sou contra a publicidade, mas que seja feita de forma coerente, sendo dividida de forma adequada aos meios de comunicação, e não da forma que está sendo feita, com muito menos investimento. Vereadores, 500 mil foi destinado apenas a um órgão. E nós queremos e precisamos saber quais foram os critérios analisados e a forma que foi dividido esses valores. Pelo que vimos, não tem critério algum. A nossa cidade, senhor prefeito, está com filas em todos os tipos de serviço público. Filas para exame, filas para consulta. O senhor restringiu o passe do deficiente. Aqui, as farmácias fechadas, que nós estamos falando desde o ano passado. As casas sem estrutura para atender a população. As locações. Senhor prefeito, o senhor resolveu gastar em 1 ano e meio 3 milhões em publicidade, sem contar o que gastou com a Rede Globo, que eu já fiz um requerimento, com informações que ainda não tenho, quer dizer que não é 3 milhões, é mais que isso. Quero aqui deixar bem claro que esta casa está atenta a tudo isso, tudo que está acontecendo na nossa cidade. Com relação à CPI, agora ficou mais fácil, porque o prefeito disse que tem que estar tudo certinho, então vamos abrir essa CPI. Muito obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. Manifesto interesse em discutir, presidente. A palavra a vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Com relação a essa temática, gostaria até de colocar aqui, porque por diversas vezes a vereadora Constância comentou que ela não é atendida, muitas vezes em suas proposituras, indicações, requerimentos. E eu gostaria de dizer que ela foi até bem melhor atendida do que aqueles que são rotulados enquanto vereadores da base, porque eu também fiz um requerimento nesse sentido, e vou me valer do verbo que o vereador Cleiton comentou agora. Gostaria de contribuir. Também fiz um requerimento nesse mesmo sentido, porque se a gente pegar só 2017 e 2018, nós não temos uma linha de parâmetro. Então eu fiz um requerimento solicitando desde 2005, para a gente conseguir pelo menos 10 anos de parâmetro. E nesse sentido, nós conseguiríamos fazer uma análise mais criteriosa com relação a esse objeto. Nós teríamos parâmetros, inclusive licitação feita no governo anterior, no governo Radiche, das agências da contratação, no governo ainda anterior da gestão Félix, de quando começou a se instituir a propaganda institucional, até pela questão da época, da questão legal. Eu já recebi a resposta desse requerimento, mas ele não veio tão bonitinho e consolidado como o que a vereadora Constância e o vereador Cleiton receberam. Então, nesse sentido, eu estou aguardando e estou fazendo um trabalho no meu próprio gabinete, tabulando, para que a gente tenha informações precisas, a fim de contribuir e poder até auxiliar nesse sentido, poder contribuir, como o vereador Cleiton mencionou, para os parâmetros de 2017 e 2018. Eu tenho certeza que nós vamos encontrar muitas coisas lá, muitos dados e muitas informações que poderão nos ajudar. Encerrando aqui a participação, eu sei que não é o objeto, mas eu gostaria de parabenizar o servidor Matheus, que está aqui conosco hoje. Vi nas redes sociais os 10 anos que está servindo a população e que está servindo esta Câmara Municipal, sempre conosco, sempre muito atencioso. Perdoe-me por quebrar o protocolo, presidente, mas é que o Matheus sempre nos acompanha aqui e não é sempre que nós encontramos um servidor com tanta felicidade em servir e colocar isso de forma pública nas redes sociais, agradecendo e falando com entusiasmo após 10 anos trabalhando
na gestão pública no mesmo local. Então, peço desculpas até por ter saído do objeto nesse instante, mas apenas para congratular o Matheus. Obrigada, presidente. Continue a discussão. Eu quero discutir. A palavra, vereador Lemão. Senhor presidente, vereadores, sobre a publicidade, muito bem pensado, vereadora Carol. Como é fácil falar do governo, do momento, né? E seria bom até que a gente tivesse, antes de qualquer pensamento numa CPI, fazer um estudo, como a vereadora falou, de 2005 para cá, em um tempo que a população também passou por tantas dificuldades, senhor presidente, na saúde, como tem falado, e foi gasto tanto dinheiro, ou até mais, do que um ano, do que esses 2.047.000, nós estamos falando do ano de 2005, há pouco tempo atrás, 10, 12 anos atrás apenas, foi gasto muito mais em alguns anos do que se gastou aqui. Não estou falando que o que gastou, o que está gastando está certo ou não está. Temos que ver, temos que rever, estamos aqui para fiscalizar mesmo. Mas como é fácil falar para mim uma CPI de 2017 e 2018, vamos primeiro, como a vereadora bem falou, Carolina Pontes, fazer uma pesquisa, vamos puxar quais emissoras de rádio, quanto foi destinado a cada uma, o porquê foi, de 2005 para cá. Eu acho que seria bem feito esse parâmetro, e aí sim, de repente fazer a CPI de 2005 para cá, o tempo que pode, eu não sei o tempo que pode, o vereador Jorge até mais estudado esses assuntos. Então, ficar falando que gastou, das dificuldades de hoje, houve tantas dificuldades, senhor presidente, houve tantas coisas que aconteceram, tantas coisas que fizeram o povo sofrer. Mas é fácil falar de hoje, esquecendo do que passou, que o passado não importa mais, né? A coisa passada é melhor a gente deixar para lá. Não é melhor não, temos que levantar sim. Parâmetro porque é fácil. Que parâmetro que eu tenho hoje? Gastou 2.047.000 em 2017, quanto gastou em 2016? 15, 14, 13, 2005? E fora a inflação que houve de 2005 para cá. Então, a gente precisa fazer, não ficar falando que se gasta, que a população está sofrendo. Ninguém é contra fiscalizar nada. Ninguém está a favor de estar o área onde está. Ninguém está a favor, nós também somos. Mas vamos fiscalizar, vamos fazer primeiro esse parâmetro. E quando chegar, vereadora Carol, todos os documentos, a gente poder estudar. Porque ficar abrindo CPI por abrir, apenas desse momento, é muito triste. É muito triste falar hoje do que se não fez no passado. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Jorge Freitas. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, é um assunto realmente bastante importante, publicidade nos meios de comunicação. Afirmo que o vereador Lemão questionou sobre a CPI. Me lembro eu acho que no ano de 2001, teve 3 CPIs sobre o mesmo assunto. Uma CPI tratava da Bolsa de Estudo do Paulo de Andréa, outra CPI tratava da Bolsa de Estudo do governo Jurandir Paixão, e a outra CPI tratava da Bolsa de Estudo do governo Pedrinho Quil. Então, realmente, não tem problema, o tempo não tem nada disso. Mas eu tenho uma preocupação com relação a isso. A CPI, para ser aberta, precisa ter um fato notório, por exemplo, de corrupção. Tem que ter uma informação realmente substancialmente importante, delituosa, para que seja aberta uma CPI. Eu tenho uma preocupação, não tenho ligação com nenhum meio de comunicação, mas eu acho que a carga tributária da prefeitura teve um acréscimo em torno de 20% nesse primeiro semestre, em razão da propaganda, principalmente do IPTU. Quem vai lá na prefeitura parcelar o IPTU, ele sabe que teve uma propaganda, ele ouviu no rádio, ele viu no jornal, de alguma forma, ele tomou conhecimento dessa informação. E provavelmente 20 milhões a mais é a expectativa desse ano com a arrecadação de somente IPTU. Então isso foi uma propaganda que chegou.
uma propaganda, uma informação que chegou de alguma forma. Eu tenho essa preocupação. Se nós abrirmos hoje a CPI aqui, que não sou contra abrir a CPI, tem que ter um fato delituoso. Mas se abrirmos a CPI aqui, essa propaganda que chega nos munícipes, não só de pagamento de impostos, essa propaganda que chega no munícipe com relação a dengue e outras informações, elas vão ter que cessar todas. Não se admite 180 dias de investigação e pagando as informações dos jornais, principalmente o jornal, que leva uma mensagem diária, as emissoras de rádio também. Então, realmente, a CPI ela é importante, mas tem que ter um motivo delituoso, claro. Podemos falar, a CPI está aberta, a CPI vai abrir. Cadê o motivo delituoso? Aí sim, podemos abrir a CPI. Muito obrigado. Continua a discussão. Eu quero discutir. A palavra é Newton Santos. Senhor presidente, público presente, público que nos acompanha pela internet e através da rádio, para poder analisar essa documentação, nós temos que deixar de lado as posições de base e de oposição. Porque quando se trata de finanças, eu acho que nós temos que ter uns olhos minuciosos para isso. Eu não sei nem se juridicamente nós podemos levantar coisas de 10 anos atrás, não sei dizer. Porque se fosse assim também, nós poderíamos investigar a dívida que o Jurandir Paixão deixou para a gente aqui, e foi enorme. Então, eu quero desde já me colocar como um vereador independente, para poder estar analisando esta situação. É óbvio que quando nós temos um projeto do Executivo e que vem de encontro à benfeitoria para a população, nós somos a favor. Agora, quando um projeto vem contra os interesses da população, nós também nos colocamos contra esse projeto, seja do Executivo ou seja do Legislativo. Nesta independência, eu quero me colocar para poder estar analisando esses documentos e convido os vereadores para que também tomem essa posição de independência, para poder analisar esses documentos, porque estamos falando de uma quantia de 3.400.000 em 1 ano e meio de governo. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador. Já terminei. Obrigado. Ok, obrigada. Continua a discussão. Quero discutir. Com a palavra a vereadora Lubogo. Senhor presidente, eu também, enquanto vereadora independente, eu já assinei a CPI e sou favorável à investigação. Continua em discussão. Desejo discutir, presidente. Com a palavra, vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, nobres pares, eu acho que o que nós podemos fazer enquanto casa é usar as comissões permanentes que já temos para tratar desses assuntos. Temos a comissão permanente de fiscalização dos atos, temos a comissão de orçamento, que também pode ser utilizada. Temos que esgotar aquilo que o vereador tem na mão, que são as questões do requerimento e as comissões. Aí, então, né, se houver o ato com o delito, né, na verdade, delituoso, se for constatado, aí abre-se a CPI para destrinchar os números. Uma parte, vereador. Com certeza. Agradeço a gentileza. Infelizmente, o vereador pastor Newton encerrou a fala muito brevemente, não teve tempo de me conceder uma parte, mas só gostaria de registrar aqui, primeiro, de que a possibilidade de investigação, quando nós falamos em eventuais delitos contra a administração pública, nós podemos sim. E um outro ponto interessante que eu gostei de frisar, inclusive na minha fala e nas minhas justificativas, nós estamos buscando dados, informações e parâmetros. Ninguém nem começou a falar ainda em investigar 2005 em diante. A gente está falando de levantar dados e parâmetros por hora. Agora, se eventualmente nós percebemos alguma possibilidade aí, algum eventual número que não condiz muito com a realidade, daí sim fazer a investigação, que quando a gente fala com relação à administração pública, nós temos essa prerrogativa.
Obrigada pelo à parte. Vereador, esteve muito bem lembrado o fato das comissões permanentes, que muitas vezes não são tão bem utilizadas. Obrigada. Por nada, vereadora. Fico aqui também, presidente. Obrigado. Continue a discussão. Não havendo ao executivo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Marcelo Rossi. Boa noite, senhor presidente, ilustres pares, público presente, aos demais meios de comunicação que nos acompanham. Mais uma vez, eu ouço todo esse debate, toda essa colocação, e me agrada muito uma das colocações que o ilustre vereador, pastor Newton, colocou. É uma das proposituras, pastor, que eu defendo sempre aqui, de manter a independência. Como foi muito oportuno a sua palavra, a palavra da vereadora Lubogo também, eu gostaria de me solidarizar a vocês. Eu acho que não é colocar, sou da esquerda, sou da direita, mas muito me agrada, pastor, essa alusão a esse termo, independência. Então, eu gostaria aqui, mais uma vez, de me declarar independente e solidário ao número de vocês dois. Eu gostaria de somar a vocês dois o meu desejo de também poder propagar em conjunto com os senhores os nossos pensamentos, nossas colocações, nossas ideias, né? A exemplo, como queiram chamar, de esquerda, de direita, de centro, por que não uma independência, né? Criarmos um grupo independente. Então, eu me exponho aqui, colocando a vocês dois, o meu desejo de criar não vou dizer um grupo, né? Não vamos rotular, nós não estamos aqui fazendo divisão, nós estamos somando, como tudo nós somamos. Mas eu me simpatizo a isso. Então eu gostaria de estar incluso nesse também seleto grupo. Conte comigo. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Vaguinho. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha pelos meios de comunicação, muito se fala em CPI nesta casa. Eu, particularmente, estou no meu primeiro mandato, tenho acompanhado algumas situações enquanto munícipe que vinha até esta casa para poder acompanhar as sessões, o quanto é dificultoso a questão da instalação de uma CPI e quanto trabalho ela também se dá para esta casa, fora os custos. Quero dizer aos nobres vereadores que, como relatei semana passada, me sinto muito incomodado com essa situação de ser situação ou ser oposição. Quero aqui dizer que comungo da ideia, se haver a necessidade, a constatação de alguma irregularidade, que se realmente seja instaurada uma CPI. Mas vejo que tem muitos vereadores questionando principalmente esta questão da CPI, da publicidade, da propaganda, como queiram que o chamam, e vejo que tem informações, cada vereador recebeu as suas informações, e eu acredito que não vejo nenhuma comissão de assuntos permanentes tratando deste assunto, né? Por enquanto está nas mãos da vereadora Carolina Pontes, que solicitou a informação, o vereador Cleiton, a vereadora Constância Félix, e eu acredito que nos apresentando fatos que realmente comprovem que houve irregularidades, quero colocar aqui que também me solidarizo à independência de assinar a CPI. Como disse semana passada nesta casa, não me rotulem como oposição e nem situação. Não falem pelo vereador Vaguinho. Mas que, se houver a necessidade e a comprovação de alguma irregularidade, né, no erário público, este vereador é favorável à assinatura da CPI, e eu acredito que o prefeito municipal não haveria nenhum problema em se instaurar uma CPI, desde que tenha justificativa
reais para isso acontecer. Obrigado, senhor presidente. Declaro aqui também a independência do vereador Vaguinho da Santa Luzia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Helder Otaques. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, público que se encontra, todos que nos ouvem por qualquer meio de comunicação, quero me solidarizar aqui também, juntamente ao Vaguinho, que se declarou independente, Dr. Marcelo Rossi, que eu acho que puxou essa independência, Lubogo, no dia de hoje, falou independência, Pastor Nilton, são 4, conversando com o Dr. Rafael também, juntamente do mesmo partido, se colocou também na independência, tanto eu como o Dr. Rafael, e também faço parte dessa independência, porque a independência é a democracia. Democracia que hoje em dia está muito esquecida, e é a primeira vez que eu vejo numa Câmara Municipal, pode ter acontecido, mas alguns vereadores, um grupo de vereadores, declarar independência. Eu gostei dessa ideia, ela é muito boa, e eu vejo que desde os inícios, quando nós assumimos esta gestão, eu vejo que o doutor Marcelo sempre foi independente, assim como os outros também que declararam aqui, também procuraram sua independência. Num discurso lá no início, o Jorge acertou de cheia, Jorge. Parabéns. Jorge de Freitas dizia, aqui tem vários grupos, tem o grupo do governo, o grupo contrário e tem independência. Lá no início você disse, quero parabenizar você, que no dia de hoje, nessa sessão, penúltima sessão para acabar, hoje aqui por hora, 6 vereadores declararam a independência, na qual eu também faço parte dessa independência, porque eu acho que quem está declarando independência, eu estou vendo que está se colocando com o povo, para ajudar o prefeito naquilo que o prefeito precisa, e naquilo que não concorda com o prefeito, para chegar no prefeito e falar, eu não concordo com isso. Então, eu acho que é um grupo preparado para receber isso daí, para responder à altura, né, do sufrágio, dos votos que receberam da população, para responder à altura para eles com essa independência. Então, parabéns mais uma vez aí ao Vaguinho, Dr. Rafael, Lubogo, Pastor Nilton, Dr. Rafael que está aqui, Marcelo Rossi, e o Dr. Rafael, que já conversamos também, que se colocou independente, para melhor ajudar a população nesses termos. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, Questão de ordem só, senhor presidente, rapidinho. Questão de ordem, vereador Cleiton Silva. Eu não vou declarar minha independência, porque isso eu já fiz em dezembro. Assim, não é. É um fato que quero dizer que o quão é importante a democracia de nós fazermos algo que condiz com o que nós cremos, com o que nós acreditamos, com os nossos princípios. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Mas eu quero falar aqui em questão da CPI, que foi falado, e aí eu queria pegar as falas do vereador Vaguinho. Já fazem 3 semanas nós estamos falando, vereador Estevão, sobre isso. E eu não vi a comissão pertinente se mobilizar. E aí fala da comissão, mas a comissão não movimenta. Então, assim, eu acho que todos os assuntos que tem aqui, todas as comissões deveriam ouvir, como nós fizemos no Direitos Humanos. Fomos provocados aqui a ouvir sobre o Centro do Idoso, fomos lá no Centro do Idoso e verificamos que não é tudo aquilo que foi falado. Inclusive, fizemos a matéria. Então, acho que a comissão tem que fazer isso. Como comissão, ouvir o que está acontecendo e correr atrás desses assuntos. Então, acho assim. E coloco o meu gabinete à disposição, até do vereador Jorge Freitas, para que veja o objeto da CPI. Se quiser ler, que até agora o vereador Jorge Freitas não leu, se quiser ler, vereador Jorge, meu gabinete está à disposição para você ler o objeto, se realmente for, como o senhor falou, como é que é a palavra, alemão? Delituosa. O senhor assina. Se o senhor achar que não é delituosa, o senhor não assina, mas está lá no meu gabinete, se quiser ver qual que é o objeto, para qualquer vereador, está lá. E é isso que eu também comungo com os vereadores, de votar em prol da população. Não sou nem situação, nem oposição, não sou contra o governo, inclusive no IPML. No IPML eu conversei muito com o vereador Lemão para que a gente pudesse tirar alguns artigos, mas eu vi que não haveria a possibilidade, porque eu entendi que o projeto deveria ter feito a reformulação na parte dos efetivos. Então, eu vou, com a minha consciência, o que é favorável à população, voto favorável, o que é contrário, voto contrário, independente do executivo, do legislativo. Obrigado, senhor presidente. Presidente, a matéria a ser lida.
Eu queria discutir também, senhor presidente. É que o senhor não perguntou a questão de ordem, não vai dar tempo. Só leitura, depois uma questão de ordem alemã. Projeto de Lei número 147, 2018, perpetua o nome do senhor Geraldo Celestino Ferreira, na área verde localizada na rua Chile Luiz Maldonado, no bairro Jardim Jequitibás, de inscrição cadastral número 5189-001-000. Propositura vereador Claudemir Vieira, Mir do Lanche. Encaminhe-se às comissões competentes.